Ô Flávio, na quarta-feira, antes do jogo contra o Juventude, eu fui uma voz discordante de vocês. Você até um pouco entendeu o que eu quis dizer sobre a questão da venda do Luiz Gustavo. E eu disse claramente o seguinte: falei, cara, eu não estou só criticando a venda do Luiz Gustavo pela questão dos valores, eu falei do momento. Era um momento muito complicado do Vasco ter apenas, para mim, um zagueiro do Vasco hoje que a gente acredita que é o Lucas Freitas. Eu nem acho que é um jogador tão coisa assim. Para mim, por exemplo, o Luiz Gustavo, para mim, é melhor do que o Lucas Freitas. O Gustavo, para mim, deveria ser titular do Vasco no lugar do Lucas Freitas. Eu discordo, por exemplo, do Jean. Acho que o Lucas Freitas tomou uns 2, 3 dribles ali inacreditáveis. Mas, enfim, vamos lá. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Aí, naquela ocasião, o Jean falou para mim assim, ou a gente acredita no treinador ou demite. Porque é o treinador. Porque se parar para analisar, friamente, o Jair estava sendo dispensado do Vasco e o treinador pediu: não, deixa ele aqui. E a diretoria acatou. Ou seja, se o Vasco vai vender para mim um zagueiro promissor da base com 19 anos, que eu acho que nem é isso tudo, mas pelo menos era melhor do que os que estão ali, e você ficar sem zagueiros, sabendo da cronologia e do histórico dessa diretoria em contratar demoradamente jogadores, você vender o Luiz Gustavo para mim foi um erro. Por conta disso, eu sabia claramente que o Vasco demoraria para entregar zagueiros à comissão técnica. Primeiro ponto. E aí, outro detalhe, a gente fala o seguinte, se quarta-feira, se ele mudar, gente, o Diniz é esse aí. É esse aí, não adianta, esquece isso. Ele pode mudar uma situação aqui, uma colar, mas é esse aí, de tentar modificar de jogador que é volante para zagueiro, de lateral para outro, de atacante para volante, é esse aí. A gente não comprou nenhum gato por lebre, não, muito pelo contrário. A gente já sabia que ele era isso. E eu batia nessa tecla aqui em relação à questão do Jesus. O Diniz não gosta, parece que ele não gosta de vitórias, ele gosta de desempenho. Ele parece que é inimigo das vitórias. E fica muito claro para mim. A última vitória do Vasco em São Januário foi no dia 17 de maio contra o Fortaleza. Depois foram 4 partidas, 2 derrotas e 2 empates. O Vasco não vence desde maio em São Januário. Foram 2 vitórias apenas no Campeonato Brasileiro, nas últimas rodadas, 2 no Morumbi, contra o São Paulo antes do Mundial e contra o Santos. Depois não tem mais vitória. Vai falar do CSA e do... Oi. O Vasco tem uma vitória em 10 jogos, cara. Desde o Mundial, só ganhou do Santos. Exato. Qualquer treinador, em condição normal de temperatura e pressão, já tinha sido demitido, cara. A gente tem que ser honesto. Tem que ser pressionado, cara. Flávio, qual é a expectativa que você, que Jean, que Cerdeira, que todo mundo está nos assistindo aqui, que o Vasco vai ter ainda rendimento e pontuação para escapar da zona de rebaixamento? Porque hoje a briga é essa, torcedor. Não pense em Sul-Americana, Libertadores. A briga hoje é para não ser rebaixado, ponto. E com essa comissão técnica, com essa diretoria, eu não vou ver mudança nenhuma. A gente está falando de mudança, perguntamos assim, será que vai acontecer alguma coisa em relação ao que o Vasco tomou de 4-0 do Porto Cabedelo? Não aconteceu, o Vasco foi lá e depois perdeu por Vitória. Então assim, não aconteceu mudanças e não vai acontecer. Vai ficar isso aí. E torcedor, vai comigo, aperta a mão aqui e vamos segurar até o final, porque a situação está completamente desesperadora. O Vasco está numa emergência no CTI e se não acordarem, o pior vai acontecer. Então, se é para tentar fazer alguma coisa, que faça agora. Agora. Faltam o quê? 19 jogos para o Vasco pro restante do campeonato, é isso? Ou menos, né? Agora é menos, né? Faltam o quê? 18 jogos para o Vasco encerrar a sua participação. Acho que tem 20 jogos. Tem um atrasado do Bahia, do primeiro turno, isso. E tem... Mas já fez 2 desse turno. O Vasco tem 20 jogos, faltam 18 para serem feitos. 18, se não houver mudança, agora o pior vai acontecer. Diferente de 2023, quando eu falei aqui no canal, depois de uma derrota para o Botafogo, eu falei, o Vasco está rebaixado. Por que eu falei aquilo também? Porque a situação estava complicada. O que fez naquela ocasião? Mudaram, trouxeram uma nova comissão técnica, contrataram vários jogadores e o Vasco conseguiu se safar nos 38 do segundo tempo contra o Bragantino. Parabéns aos que estavam envolvidos naquela ocasião. Só que agora a situação é mais problemática ainda, porque é o seguinte, a diretoria tem uma filosofia, tem um planejamento e eu tenho certeza que eles não vão mudar. Eles vão abraçar o Fernando Diniz e eles já são incompetentes, já são amadores. Com esse abraço de um treinador que não privilegia o resultado, o Vasco, pior vai acontecer. A mudança tem que ser feita agora. Eu tenho certeza absoluta que não vai acontecer. Esse aqui é apenas um desabafo, Flávio. Gostou desse corte? Então se liga nesses aqui que eu tenho certeza
que você também vai se amarrar. Agora se inscreve aqui no canal Ave Mais, que é o canal oficial de cortes da plataforma Atenção Vascaínos.